Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Parece que o Rodrigo Maia sentiu não só a pressão das redes sociais e também parece que pesou ali as críticas que o pessoal do mercado financeiro fizeram, porque também ele fez algumas críticas ao mercado um tempo atrás e parece que agora o cenário mudou completamente, tá, pessoal? E o que a gente está vendo é o seguinte, tá? Vamos colocar assim bem claramente o que está diante de nós agora. O que está diante de nós é que o presidente Bolsonaro fez uma aposta, né, de que a situação não seria tão grave e também valeria a pena se aproximar da população menos favorecida, e parece que isso está dando certo. Até o Datafolha trouxe indícios aí, eu comentei para vocês nos vídeos de ontem, mostrando que o Bolsonaro cresceu 3 pontos entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos e saltou 6 pontos dentre aqueles que ganham até 5 salários mínimos. O que significa isso? Essa parte da aposta que o presidente fez está dando muito certo. Agora, por outro lado, parece que a aposta que o presidente da Câmara fez está dando meio errado, né? Porque até aliados, ao que informaram aí na mídia, parece que até aliados falaram para ele que ele forçou um pouquinho a barra, querendo fazer aquela ajuda aos estados e municípios em tempos calamitosos como a gente está vivendo. E, além disso, né, a movimentação que o presidente tem feito, junto com o pessoal lá da Casa Civil, para se reaproximar ali de alguns outros setores políticos, já angariando aí mais de 200 deputados, parece que fez o Rodrigo Maia perceber que essa estratégia dele não estava dando muito certo. Mas, pessoal, apesar disso, a gente tem que entender uma coisa, né? O presidente Bolsonaro, para se reeleger, é claro que ele tem que a economia ir bem, né, ter uma boa performance, contornar essa questão aí dessa crise que a gente está vivendo, ver ali os empregos sendo recuperados no médio prazo aí. Mas a gente sabe, por outro lado, para o pessoal da oposição ou para o pessoal do próprio partido do Rodrigo Maia, né, o DEM, para eles conseguirem eleger alguém nas próximas eleições de 2022, não tem muita outra opção que não estarem diante de um cenário de terra arrasada, né, de desolação total, de caos total, porque não tendo um cenário desse, é muito difícil impedir uma reeleição do presidente, tanto do Bolsonaro quanto do Trump, né? Eu já mostrei para vocês que lá nos Estados Unidos, no ano passado, 2019, um apresentador de televisão esquerdinha caviar, um milionário socialista, já tinha cantado a pedra, que é o Bill Maher, né? Ele é apresentador da HBO, e ele já tinha falado que só uma recessão da economia americana poderia impedir a reeleição de Donald Trump. E a gente não pode achar que aqui é diferente. Aqui é a mesma coisa, e é por isso talvez que esse pessoal está tentando sufocar os gastos do Poder Executivo para que literalmente não tenha verba para fazer nada, né? Para que realmente a economia entre num colapso total. Então, hoje a gente vê, evidentemente, quem está torcendo para o colapso e quem está torcendo para a prosperidade, né? De um lado, o presidente parece que tem dado certo, do lado do presidente da Câmara parece que não tem dado tanto certo, né? Ou nem um pouco certo, porque a gente já vê ali até uma postura meio que procurando a reconciliação, né? Vamos aguardar para ver como é que vai funcionar isso nesse caso, tá? E o que a gente viu o presidente Bolsonaro fazendo parece que foi uma estratégia parecida, né? Alguns têm comentado aí nas redes, Bolsonaro usou a estratégia de queimar os navios, né? A estratégia de queimar os navios é quando, por exemplo, alguns dos grandes personagens da história, né, como Júlio César, quando foi visitar Alexandria no ano 48, ele chegou com as tropas e para garantir que eles teriam que ter vitória, tudo ou nada ali, pele em risco, skin in the game, eles queimaram os navios de forma que eles não tivessem a opção de fugir ou de ir embora, né? Então, pessoal, o pessoal tá falando, quando o presidente Bolsonaro na última quinta-feira, dia 16, deu aquelas declarações mais incisivas ali, fazendo críticas ao presidente Rodrigo Maia, ele meio que queimou os navios. Mais ou menos, né, pessoal, porque já tinha acontecido, as críticas estavam numa escalada muito grande, já da parte do presidente da Câmara, né? Então, na verdade, a gente fica na dúvida quem queimou os navios primeiro. Mas ainda que os navios estejam queimados,
parece que esses navios aí estão sendo reconstruídos porque é possível que a gente esteja se aproximando de uma espécie de sintropia, né? Sintropia também nomeada de negentropia ou entropia negativa, é o conceito contrário da entropia na física. A entropia é a medida do grau de desorganização do sistema, né? E a sintropia, obviamente sendo o inverso, mede a organização dos itens que compõem o sistema. Então parece que a gente está retornando ao novo equilíbrio, né? O Bolsonaro ele se aproximou ali dos outros partidos, conseguiu a princípio ali, ao que tudo indica, montar uma outra base de coalizão de apoio. E aí o Rodrigo Maia percebeu que não tinha muita opção a não ser se aproximar de volta e tentar restaurar isso. Agora, eu falei da estratégia dos navios queimados, né? Ou do navio queimado. Eu fico me perguntando, né? Será que o Bolsonaro usou a estratégia do navio queimado e o pessoal está usando a estratégia da terra arrasada, né? A estratégia da terra arrasada, ela tem algumas críticas, né? O pessoal diz que não foi bem assim, não foi isso que os russos usaram na história, né? Como aquela estratégia de você, no meio de uma guerra ali, do conflito, você destruir as coisas do seu próprio território que possam ser proveitosas para o inimigo enquanto esse avança ou recua numa determinada área, né? Então, dizem, né, que os russos usaram isso tanto na época de Napoleão, quanto depois na época da Segunda Guerra também. Há algumas críticas, mas o que a gente fica se perguntando é: será que, por um lado, o presidente Bolsonaro apostou na estratégia dos navios queimados e, do outro lado, eles apostaram na estratégia de terra arrasada, né? Fazendo como o Bill Maher falou, de torcer por uma calamidade total, né? Uma recessão, uma depressão econômica para poder ter alguma chance de tirar o presidente do poder. Infelizmente, parece que é isso que a gente está vendo, tá? A gente teve algumas reações interessantes aí no cenário econômico, né? A Bolsa saltou 2,1% e voltou a superar os 80 mil pontos após mais de um mês, tá? E isso aí é um dado importante. Além disso, matérias aqui do R7, por exemplo, estão mostrando que 70% dos empresários esperam que a economia retorne volte a mostrar reações daqui a 4 a 6 meses, né? Foi uma pesquisa do IBRE, FGV, mostrando que a maior parte das empresas mostra que essa crise que a gente está vivendo ainda poderão afetar as atividades no segundo e no terceiro trimestre, né? Inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele falou que no último trimestre desse ano talvez a gente comece a ver uma recuperação, né? O ministro Paulo Guedes já foi mais otimista, achando que no segundo semestre já é possível ter uma previsão aí de retorno, tá? Fato é que nós estamos vendo agora uma reorganização desse cenário político, meio que quase vivendo aquele cenário da lógica tradicional de tese, antítese e síntese, né? Tese é uma ordem que havia, a antítese é uma ordem contrária e a síntese é uma conclusão, né, do embate entre essas duas ordens. Parece que o presidente Rodrigo Maia ali apostando na terra arrasada, Bolsonaro apostando nos navios queimados, e somando isso tudo parece que está vindo uma nova síntese aí. Vamos aguardar, vamos ver como é que isso vai caminhar, se não vai haver algum outro abalo aí que possa atrapalhar esse cenário, né? No cenário internacional, a gente já sofreu uma paulada quando teve aquela disputa do petróleo entre a Rússia e o Oriente Médio, e agora a gente está vendo aí o Trump orientando a Marinha Americana a destruir qualquer navio lá dos iranianos que oferecerem qualquer tipo de incômodo, né, às frotas norte-americanas. Então, Deus queira que a gente não veja mais um problema sendo instaurado aí no cenário internacional e atrapalhando a gente dentro desse cenário já delicado que a gente está vivendo. Deus queira. Tá bom, pessoal? Convido você a clicar aí para curtir o vídeo, se você gostou do material, clicar no canal aí para você se inscrever. E se você desejar, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo para você se tornar membro, porque você vai ter acesso ao vídeo exclusivo que eu solto às 8 da noite, direto do bunker, com análises bem específicas. A gente tem falado sobre grupos secretos, né, o cenário internacional, como é que está essa movimentação nos bastidores. E além disso, você vai ter acesso ao curso exclusivo também, um guia para entender a filosofia de hoje, que nesse dia eu vou liberar a 4ª aula, tá? E a galera tá curtindo a beça. Então,
clica aqui embaixo. Um abraço, a gente se vê mais tarde com o boletim do meio-dia e a live das 3h30, se Deus assim me permitir. Até mais, galera. Obrigado pelo apoio. Valeu!